Boa noite, meus queridos alunos. Na aula de hoje nós daremos prosseguimento aos estudos com radicais. Na aula passada a gente viu sobre adição e subtração de radicais e hoje nós veremos multiplicação e divisão. Para isso eu trouxe 3 exemplos aqui. Eu peço que vocês prestem bastante atenção porque essa explicação servirá como base para vocês responderem a atividade de hoje, tá bom? Primeiro exemplo diz o seguinte: efetue os cálculos abaixo, indicando o resultado sem radical. Percebam que aqui eu tenho raiz quadrada de 32 multiplicando pela raiz quadrada de 2. Eu não tenho raiz exata de 32, ou seja, não sei qual é a raiz quadrada exata de 32. E também não tenho raiz quadrada exata para 2. Mas eu posso utilizar de outra forma para saber o resultado final sem o radical. Que outra forma seria essa? Eu posso, utilizando uma das propriedades dos radicais que a gente já utilizou numa das aulas anteriores, multiplicar esses dois números e tentar obter a resposta sem a radical a partir daí. Como ficaria? Eu vou agrupar no mesmo radical 32 vezes 2. Lembrando que eu só posso fazer isso porque o índice de ambos é 2, tá? Se fosse aqui índice 2 e aqui índice 3, aí eu não poderia fazer isso. Por exemplo, se fosse raiz quadrada de 32 vezes a raiz cúbica de 2, não poderia fazer. Mas como eu tenho duas raízes quadradas, eu posso proceder dessa forma. Resolvendo aqui fica raiz quadrada de 32 vezes 2. Quanto é 32 vezes 2? É 64. Ficou raiz quadrada de 64. Agora eu sei qual é a raiz quadrada de 64, que é quanto? É 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 dá 64. Então, a resposta para essa minha questão é 8. Letra B. Raiz quadrada de 24 vezes 5 vezes a raiz quadrada de 6. Eu posso aqui agrupar as minhas raízes, como eu fiz na letra A. Vai ficar o seguinte: 5 vezes raiz quadrada de 24 vezes 6. Aqui agora eu posso responder. Vai ficar 5 raiz quadrada de... Quanto é 24 vezes 6? 24 vezes 6 é igual a 144. Agora eu sei qual é a raiz quadrada de 144. Por quê? Porque 144 tem uma raiz quadrada exata. Vai ficar, então, 5 vezes... Qual é a raiz quadrada de 144? É 12. E quanto é 5 vezes 12? 5 vezes 12 é igual a 60. Então, a minha resposta é 60. Segundo exemplo, calcule a área do retângulo abaixo. Eu sei que a área de qualquer retângulo é o comprimento vezes a largura ou a altura. Eu tenho aqui que o comprimento é 2 raiz de 54 e a largura, a altura, é 5 raiz de 6. É só eu multiplicar esses dois números. Vai ficar com altura igual a 2 raiz de 54 vezes 5 raiz de 6. Agrupando, vai ficar 2, esse 2, vezes esse 5, vezes raiz de 54, vezes 6. Perceba que aqui também eu agrupei o 54 e o 6 em uma mesma raiz. A
área do retângulo é igual a 2 vezes 5 é 10. 10 raiz de. Quanto é 54 vezes 6? É só multiplicar. Faz a continha aí, vocês vão perceber que 54 vezes 6 é igual a 324. Eu sei qual é a raiz quadrada de 324. Então, eu posso multiplicar aqui. A área vai ser igual a 10 vezes a raiz quadrada de 324 é 18. 10 vezes 18, quanto que dá? 10 vezes 18 é igual a 180. Então, a raiz quadrada, ou então a área desse retângulo é igual a 180. E a última questão, o último exemplo, resolva. Da mesma forma que eu posso agrupar, nesse caso aqui, uma multiplicação em uma mesma raiz, eu também posso agrupar essa fração, que é uma divisão em uma mesma raiz. Vai ficar raiz cúbica, perceba que agora é raiz cúbica. Eu posso fazer isso porque essa é raiz cúbica e essa também é raiz cúbica. Então, vai ficar raiz cúbica de 24 dividido por 3. Perceba que eu agrupei em uma só radical. Posso resolver 24 dividido por 3. Então, vai ficar raiz cúbica de... Quanto é 24 dividido por 3? É 8. 8 não tem raiz quadrada, mas tem raiz cúbica. Por quê? Se eu multiplicar 2 por ele mesmo 3 vezes, não é igual a 8? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Então, essa é a minha resposta. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Eu estou aqui à disposição para responder qualquer questionamento acerca da nossa atividade, tá bom? Abraço.